Vamos lá, a gente vai começar mais uma live hoje aqui. Rubens, tudo jóia, meu querido? Seja bem-vindo. Gratidão. Para o pessoal de casa que está chegando, hoje a live vai ser com o nosso amigo André Carvalho. André está em Portugal, desenvolvendo um mega de um trabalho lá, um excelente domador, enfim. Deixa ele chegar aqui que daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais a respeito desse maravilhoso trabalho e que com certeza vai trazer muito e vai agregar bastante conhecimento para todos nós aí que estaremos com ele aí participando dessa live. Galera que está chegando, gratidão pela participação. Se vocês puderem ir curtindo, apertando aí os aviõezinhos, convidando a galera, a gente agradece. A gente está aqui semanalmente com as nossas lives em séries para trazer um pouco mais de conhecimento para a vida, não necessariamente só no universo do cavalo, mas claro que a gente sempre agrega e sempre transmite isso juntamente com esse mundo que é mágico, da qual hoje a gente está tão presente. Vamos esperar o Andrezão mais um pouco aqui, deve ter acontecido alguma coisa que ele já estava aguardando lá em Portugal. Aqui 20 horas, lá se eu não me engano 23 horas. A gente tem uma diferença aí de fuso. Pra galera de casa que tá chegando, só mais um minuto aí que o André já tá chegando com a gente. A gente vai conduzir a live, né, nesse contexto de horsemanship, falando bastante a respeito, né, de doma, situações mediante doma, traumas. E na verdade, durante essa conversa, que vai ser bem um bate-papo, né, de uma forma de sempre agregar conhecimento, claro que existem várias linhas de trabalho, a gente vai só tentar otimizar e trazer as formas da qual a gente tem um entendimento de sempre trabalhar com as questões do bem-estar animal, de saúde animal, enfim, coisas nesse sentido. Mas aí, de acordo com o que vocês forem tendo algumas questões, pode deixar as questões aqui em aberta que a gente vai respondendo para vocês no decorrer desse nosso encontro. Vamos aguardar mais um pouco aqui ainda. Com certeza algum problema de conexão com o André. Eu vou só pausar aqui para tentar falar com ele pelo WhatsApp, mas já volto com vocês. Vamos lá? O pessoal de casa que está chegando, sejam bem-vindos. Gratidão ter vocês aqui conosco. Só mais um minuto que o André já está chegando aqui conosco. Lu, boa noite, obrigado, viu, pela participação. Para toda a galera aí que está com a gente também. Peço enquanto a gente aguarda um pouquinho, se vocês quiserem ir convidando amigos, apertando os aviõezinhos, enfim.
É bem bacana a gente. Bom, o André tá vindo aqui com a gente. Olá, Fala, tá tudo em ordem? bom, parceiro? Graças a Deus e com vocês. Tudo jóia, graças a Deus também. Então tá bom, é isso que importa, né? Sim, deixa eu só posicionar um pouquinho melhor aqui meu aparelho aqui. Eu também vou. Hoje eu fiz uma. Eu esqueci o meu suporte lá no Aras. Eu fiz uma gambiarra aqui para deixar esse aparelho aqui numa posição que consiga pegar mais ou menos a gente aqui, mas eu acho que ficou bom. Bom, pra mim tá ótimo. O meu suporte também não tá muito legal. É, tem hora que ele tá escapando. Não sei se é muito tempo de uso, né? E aí ele vai. Mas tá quietinho aí, tá bem, tá bem. Mas tá jóia. Andrezão, eu vou primeiramente agradecer aí essa galera de casa que está começando a chegar com a gente. Tô vendo aí pessoal daqui de São Paulo, né, daqui de casa, a Lu já está aí com a gente. Vi aí o Rubens, que é de um Aras aqui próximo também, que trabalha com a parte terapêutica com cavalos. Tem minha prima aqui, acho que lá de Paranaguá, lá do litoral do Paraná, também está com a gente. Enfim, uma galera legal chegando. Só peço para que vocês. Beijo, Alana. Peço para que vocês forem chegando, né? Vão apertando aí os coraçõezinhos, vão mandando um aviãozinho para a galera de casa para a gente poder, né, ter uma live com participantes aí interessados nesse conhecimento, nessas informações que a gente vai estar transmitindo para vocês. Bom, eu não vou apresentá-lo, até porque ele mesmo é quem vai se apresentar, mas estou aqui com o meu xará e parceiro, irmão, que agora está em Portugal, desenvolvendo um maravilhoso trabalho, como sempre. E aí, Andrezão, vou deixar você se apresentar para o pessoal de casa aí. Vamos lá, dar as boas-vindas aí. Olá, primeiramente também quero agradecer ao meu xará, ao André, pelo convite. Quero agradecer a todos. Tô tentando ver aqui, mas eu tô com meio receio de ficar mexendo para ver ali quem está participando de sair do suporte, né? Mas todos que estão ali nos acompanhando, quero agradecer imensamente esse tempo que vocês estão disponibilizando para nos ver, né? E aqui nós vamos trocar experiências, nós vamos aprender juntos, né? E é isso, eu quero agradecer ricamente essa oportunidade. Agradeço as suas palavras, meu xará. A gente tem lutado para fazer um bom trabalho. O nosso objetivo é o bem-estar do cavalo. Como eu sempre falo nos meus workshops, nós já falamos várias vezes sobre esse assunto, né, André, em particular, que eu não me preocupo em levantar a minha bandeira, o meu nome, né? A minha preocupação é que os cavalos fiquem bem e as pessoas consigam estabelecer, através do meu trabalho, uma ótima conexão, né? Eu vi ali que o Aras Cavaleiros Templários, que é o Du e a Fábia, são pessoas fantásticas, pessoas aqui do meu coração. Eles vieram aí do Brasil aqui para Portugal para fazer um workshop comigo e eles estão aqui me acompanhando. Eles sabem bem o que eu estou falando, que a minha preocupação é essa conexão, né? E o doutor está aí me acompanhando. Boa noite, doutor. Obrigado aí por estar me acompanhando. Doutor, ele é um dentista equino fantástico, fantástico, faz um trabalho ótimo, sempre me acompanha também. E é isso, André. Estamos aqui e vamos para frente, né? Fazer minha apresentação como tu mesmo pediu. Sou André Carvalho, brasileiro, estou aqui em Portugal há 2 anos. Minha formação, minha especialização é horsemanship, a doma racional, a etologia que engloba a vivência, o comportamento dos cavalos, né? Então a gente, no longo aí de quase 26 anos, trabalhando com a psicologia equina, né? E estamos aí na luta nesses 26 anos. Graças a Deus conseguimos muitos resultados.
Aqui em Portugal eu já consegui livrar 4 cavalos de abate. Tem mais um que chegou para mim essa semana que... pá, não tem mais o que fazer, André. Se tu não resolver, não tem muito o que fazer. Não tem muito... senão a linha de ir para o abate, né? Então eu tenho essa responsabilidade muito grande, que não é um cavalo, é uma vida que chega até as minhas mãos com essa baita responsabilidade. Mas eu fico tranquilo porque eu sei do meu profissionalismo. Eu não prometo, nunca prometi resultado para ninguém, eu prometo o meu profissionalismo. E o fato da gente conhecer um pouco os cavalos, graças a Deus eu consigo reverter. Essa menina que está aqui em cima, não sei se dá para ver na tela inteira. Eu até a minha esposa fez um quadro dela, que foi um dos cavalos emblemáticos na minha vida aqui em Portugal, e ela está ali na parede do meu quarto aqui, né? Então, isso é um pouquinho da minha história. Que legal, irmão, que legal. Na verdade, é muito gostoso a gente falar assim com parceiros, com amigos, né? E na verdade a gente identificar. E claro, cada um tem uma linha de trabalho, mas não importa, na verdade, a linha, o que importa, na verdade, é os resultados sempre pensando na questão do bem-estar do animal, enfim, do cavalo. E a gente vê hoje aí muitas frentes buscando, né, esse alicerce com o horsemanship. Eu acho que isso, a cada dia que passa, está sendo desenvolvido de uma maneira melhor, né? Uma galera também mais nova chegando com uma grande competência. Eu acho que, né, o Jango Salgado fala muito isso, né? A gente tem muitos treinadores, mas poucos treinadores de alma. E a galera que trabalha com doma é uma galera, na verdade, que trabalha com isso, né? Galera que trabalha com a alma. Eu tive a oportunidade de estar à frente, né, do rancho do Leonardo Feitosa. A gente vai estar futuramente, né, numa live junto também, um grande amigo e parceiro. Enfim, com quem eu aprendi e aprendo muito, né? Há pouco tempo atrás, aqui em casa mesmo, veio o Miguel, que trabalha, né, com o Join Up, lá do Monte Roberts. Enfim, é uma outra metodologia, mas também fantástico. E é muito engraçado, até o próprio Miguel falou pra gente isso que você está acabando de relatar, né? Falou assim, André, sempre, né, as procuras da gente para essas prestações de serviço, sempre os animais, na verdade, com um descarte, né? E quase que sem mais confiança. E isso é um gostoso desafio, né, Andrezão? Porque, na verdade, a gente está aqui... e a gente observa que a gente não pega os melhores, não, muito pelo contrário, né? A gente pega aí os piores que os seres humanos fizeram deles piores, porque na verdade eles não são piores, né? Os próprios seres humanos fizeram isso com esses cavalos. E a gente consegue dar uma condição de vida, né? E uma condição, no seu caso aí, até deles sobreviverem, né? Como Sim. que é esse tesão de poder proporcionar, né, essa vida para esses animais aí, cara? Pô, cara, eu não tenho palavras que explicam, sabe? Ainda eu não encontrei uma palavra que explica esse tesão. Por quê? Porque assim, a hora que tu vê o resultado, eu sou muito emotivo. Quem me conhece um pouquinho mais sabe o quanto sou emotivo. Minha esposa está aí acompanhando, a Gisele, ela é minha parceira, que me acompanha em muitas coisas. E muitas vezes é uma coisa de louco, cara, é uma coisa de louco. Eu consigo sentir muitas vezes o que o cavalo sente. E às vezes do nada eu começo a chorar, né? Então, assim, é uma coisa que eu começo a chorar porque sentir a angústia, o desespero que o cavalo sente, né? Então, essa conexão que começa a construir os resultados. Porque o que mais eu encontro? São cavalos que, infelizmente, o mundo equestre, devido ao alto custo, ele é precoce, porque precisam de resultados precoces, porque um mês de um custo de cavalo é um absurdo. Não é um dinheiro de um café que paga um mês de um cavalo. Então, o giro tem que ser rápido.
E essa precocidade acaba gerando problemas, né? Porque o cavalo, ele é bruto, ele é grande, ele é forte, porque ele é uma máquina pronta para fuga. Mas emocionalmente, ele é mais frágil que um cão, né? E as pessoas acabam vendo a estrutura física de um cavalo e acabam associando que aquela força muscular física é a mesma força emocional. E pá, isso vira uma bola de neve, né? Então, quando chega a escória do mundo equestre para nós, que na verdade é o que tu bem disse e eu digo sempre, cavalo ele não nasce mal, ele se torna mal, porque ele é um ser selvagem que é domesticado, ele é adestrado e ele se torna aquilo que ensinam ele. Porque até para um cavalo saltar tem que ensinar, porque ele não sabe saltar. O cavalo não sabe andar para trás. A gente ensina ele a andar para trás. E se nesse processo de ensinamento for acelerado demais o time, as pessoas quanto tempo leva para domar um cavalo? Não sou eu que dou o tempo. O cavalo que diz o tempo que ele está pronto para receber e para dar um passo à frente. Né? Então, são detalhes teoricamente pequenos que constroem grandes resultados. Né? Então, o que acontece? Gente, eu vou pedir desculpa, eu tô meio resfriado, que eu abusei ontem. Eu trabalhei esse cavalo que chegou para mim e esquentou o corpo, eu tirei o quispo e peguei um pouquinho do resfriado. E aí o que acontece? Eu chega a informação para mim assim. Por exemplo, o primeiro cavalo que eu trabalhei aqui em Portugal. A Tânia, eu estava com a Tânia, que é a nossa parceira aqui, sentado na mesa com ela, tocou o telefone dela. Aqui fala telemóvel, tá? Vamos aprender um pouquinho português de Portugal também. E tocou o telemóvel dela e falou assim, pá, fiquei sabendo que tem um brasileiro aí que cuida de cavalos problemáticos. Eu tô com um cavalo assassino aqui, esse já estava para aqueles dias ir para o abate. E não tem mais o que fazer. E aí, ele aceita vir aqui? Aí a Tânia falou comigo, eu falei, vamos lá ver, né? Aí a Tânia falou, André, meu cavalo é assassino. Eu falei, pá, vamos ver. E fomos, e no caminho a Tânia tensa, e a gente fica tenso também, né? Mas aí o que aconteceu? Cheguei lá, e antes de mexer com qualquer cavalo, eu procuro o máximo de informação. E isso também é um fator que alguns profissionais, independente de qual seja a área, não procuram informações históricas para montar um quebra-cabeça, né? E aí, comecei a ver o quebra-cabeça do cavalo, um quebra-cabeça totalmente destruído. Mas enfim, comecei a trabalhar o cavalo. E 1h20 depois, ele deixou de ser assassino e voltou a ter o nome dele. Eu não vou falar o nome porque o proprietário pediu para não falar o nome, então a mim cabe só o respeito. Tinha muitas pessoas vendo o trabalho. O que aconteceu? O cavalo, poucos dias depois, foi vendido e está bem até hoje, com 1h20. Né? Mas 1h20, foi 1h20. Por quê? Porque o cavalo precisava era de uma conexão, de uma aliança, de uma imagem positiva do ser humano. E nunca deram o tempo para ele se entregar. E 1h20 o cavalo ficou pronto. Né? Por outro lado, a Gioconda ficou 4 meses comigo todo dia. A Gioconda, no primeiro dia que eu cheguei para pôr a mão nela, essa égua agora ela está com 11 anos, na altura ela tinha 10. Nunca tinha sido pega. Não porque ninguém chegava, não teve contato, porque ela não permitiu o contato. Ela é do Nuno, o Nuno criou ela desde potra, tem a mãe dela, mas ela cresceu meio passada da cabeça e zero confiança. Poucas as vezes que colocaram a mão nela,
foi na manga, no tronco, e foi uma coisa bruta da parte dela, não dos seres humanos. Bom, André, você não tem o que fazer, vai morrer no campo ou abate, não tem o que fazer. Bom, no primeiro dia eu fiquei 4 horas, foi em dezembro, dezembro aqui é inverno, com chuva, 4 horas para essa égua parar de correr. 4 horas. Ao fim de 4 horas e mais um pouquinho, ela parou de correr. Ela parou de correr, eu dei as costas e fui embora. No outro dia, 4 horas, mais ou menos, para eu chegar mais ou menos, um pouco menos de 1 metro. Cheguei nesse ponto, dei as costas e fui embora. Aí o Nuno trouxe ela para minha casa, ela ficou 4 meses comigo. Mas ao fim de 1 mês, eu já estava com ela na mão, já estava na box, ela já ia para o campo, eu pegava e soltava ela todo dia, mas ele preferiu deixar os 4 meses para intensificar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não sou eu que dito o tempo. Né? Não somos nós que ditamos tempo. E quando a gente consegue interpretar o time do cavalo, a gente consegue muito mais resultado. Porque ela com 10 anos, não conseguiu ter uma conexão que em poucas semanas foi suficiente, percebe? Então, o que é o problema? Essa precocidade de tempo acaba sendo uma falta de conhecimento de como o cavalo, a etologia, eu acho que teria que ser a base de qualquer pessoa que quer ter um cavalo. Porque eu uso o exemplo, André, e a todos que estão nos ouvindo, o exemplo de um piloto de Fórmula 1. Antes dele ser piloto de Fórmula 1, ele tem que conhecer mecânica, ele tem que conhecer a máquina de dentro para fora. Ele tem que saber o que é motor, o que é freio, o que é suspensão, o que é câmbio, o que é embreagem, não é? Depois ele monta o carro, depois ele vai entrar no carro, ele vai conhecer o mecânico, ele vai saber como fazer a comunicação com o mecânico. Por quê? A hora que ele monta naquele carro, ele vai dar uma volta e vai falar, ó, em tal lugar não está legal, precisa melhorar. Porque o mecânico resolve o problema que o piloto fala. Não é? Com certeza. E por que eu digo isso? Por que um piloto de alto rendimento conhece a máquina, se não igual ou tem que ser mais conhecedor do que o próprio mecânico? Não é? E por que a gente não faz isso com o cavalo? Por que a gente não busca conhecer ele de dentro para fora para saber as reações e como melhorarmos a nossa relação? E detalhe, né? Na verdade, ele conhece uma máquina que, na verdade, ele acaba ficando com essa máquina no mínimo uma temporada. A gente, na verdade, não dá o luxo nem sequer de permanecer, talvez, né, com um animal durante um período, digamos que considerável de tempo. Cara. Então, a gente já entra numa condição de um pré-julgamento, de, não fez tais exercícios em tais condições em 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse não serve, eu quero outro, né? Então, isso é complicado, né? Isso acontece muito no Brasil, porque a gente tem até um país aí com o 4º maior rebanho equestre do mundo, cara. Então, você imagina que, né, para muita gente que tem 1000 cavalos, né, às vezes ele não... acaba que descartando um que, às vezes, na mão de um outro com oportunidade, acaba que tendo melhores condições. Mas você falou tudo aí da máquina. Desculpa te interromper. Imagina que isso, não está interrompendo, estamos juntos aqui. Então, são coisas, André, que vão ou construindo ou desconstruindo a vida de um cavalo. Uma coisa que eu me preocupo muito, muito, e poucas pessoas se preocupam com esse tema que eu vou falar, é o desmame. Né? Por que o desmame? O primeiro trauma natural, né? Tem gente que fala, na natureza não tem trauma. Tem traumas naturais e traumas causados. O desmame, o desmame é o primeiro trauma natural. Por quê? O potro, ele começa a ter a rejeição da mãe
né? A fim ali de 6, 7 meses, tem alguns que são um pouco mais, porque a mãe já tá, a égua já está prenha, então chega naquela altura, ela tem que dar força para o próximo potro que vai vir, né? Então ela já começa a tirar o potro do pé dela. Mas ela não acorda e fala assim, ó, a partir de hoje tu não mama mais. Não, ela não faz isso. É uma coisa gradativa, e tanto que depois eles continuam vivendo em manada e pronto. Aquele trauma é gradativo. E como que é feito o trauma normalmente? O ser humano acorda, um potro de 6 meses, até aquela manhã o potro estava no pé da mãe. Aí ele acorda, pega ele, põe para o lado, nunca mais esse potro vai sentir o cheiro da mãe, não vai ter o conforto, a proteção. Não estou criticando, só tô falando na parte, tô expressando como acontece na cabeça do potro, tá? Não estou criticando o profissional, estou falando como acontece na cabecinha do potro. Então aí ele acorda, já não tem mais a mãe, não tem a proteção, não tem a segurança e é posto numa box. O mundo dele até aquele momento era em liberdade, no pé da mãe. Aí a partir daquele momento, sem a mãe, no espaço confinado. Eu dou o exemplo mais ou menos assim. Pegar ali 2, 3 crianças de 5, 4, 5 aninhos, que está na sala de aula, tira que na sala de aula ali a professora o símbolo de mãe, né? Tira daquelas 3, 4 criancinhas, põe numa sala isolada que não tem contato com ninguém. E a partir daquele momento, aquelas 3, 4 criancinhas vão ter que se virar sozinhas. Então, é mais ou menos isso que acontece na cabeça de um potro, né? Aí, alguns não aceitam isso. Normalmente acaba tendo uma aceitação, o potro tem aquele impacto, tal, depois no convívio fica tudo bem. Mas alguns não se adaptam com isso. Eu tenho um potro aqui que o criador é fantástico, cria de uma forma super bem os cavalos dele. E tem um potro que foi feito o desmame, entrou na box, o potro com 6 meses foi pro desmame, ninguém mais entrou na box. Na box aqui é a cocheira. Ninguém mais Sim. entrou na box. Nem para fazer cama. Agressivo. Agressivo. Aí ninguém consegue fazer nada, não faz nada, ninguém consegue fazer nada com o outro. Vai. Aí ele me ligou. Fui lá ver o potro. O potro já estava com um ano. Com um ano. Com 10 meses, mais ou menos. 10, 11 meses eu fui lá. Tu chegava na porta, assim, abria a porta, ele virava de coice e vinha, mas vinha para atacar mesmo, né? E eu conheço o criador e sei que não foi violência que causou aquilo no potro. Aí fui fazendo interrogatório para saber tal. O que aconteceu? A mãe desse potro, no dia do desmame, essa égua foi para a Bélgica, que ela é uma cela belga, foi para a Bélgica, e o potro foi para a boxe. Nasceu 2 cavalos no mesmo dia. Eles são gêmeos porque é a barriga de aluguel. Eles são gêmeos. O irmão dele ficou bem. E foi feito o desmame no mesmo dia dos 2. O irmão ficou bem e esse ficou louco da cabeça. Aí conversa vai, conversa vem. O que aconteceu, André? Por que o irmão ficou bem e esse não? Porque a mãe do outro continua na fazenda. E eles têm o olfato muito aguçado, eles têm a audição muito aguçada. Ainda houve ali uma comunicação e o outro, bem ou mal, sentiu a mãe. O que ficou passado na box, nunca mais viu a mãe, não sentiu o cheiro, não escutou. Ele ficou louco. Hoje, aí fiz um trabalho que com 2 semanas, foi pro campo com o irmão dele e ficou super bem. Porque eu fiz o regresso do trabalho. Os 2 estão super bem hoje.
Então, são detalhes que passam desapercebido. Por quê? Porque às vezes são pequenas informações que vai gerar é, essa reconstrução, né? Com certeza. E isso que você falou é importante, né, Andrezão? Que na verdade é a gente se atentar aos detalhes, né? E talvez buscar, através de conhecimento, através de técnicas hoje, né, alguns bloqueios que vieram de passado, seja Uhum. o passado da mãe, né? Algo que aconteceu, que passou naquele momento ser relevante, e Uhum. naquele momento, na verdade, mudou-se toda uma construção de um ser, né, cara? E passou a ser outro ser. E aí a gente tem que entender de que forma tratar isso, né? Com Drezão, tira uma dúvida para mim. Em Portugal, quando você fala de trabalhar, né, o cavalo, por exemplo, essa égua aí, que acho que ficou horas correndo contigo, para depois, enfim, depois você dar sequência nos trabalhos, vocês utilizam aí também redondéis, assim como na América do Sul e do Norte? Eu só trabalho com redondel. Não é que eu só trabalho com redondel. O redondel, para mim, é a minha primeira ferramenta. Tanto, tanto que tem muitos lugares que não tem redondel, acaba construindo porque vê o resultado, né? Mas não é assim. Aqui tem muito redondel, mas que na verdade são redondel que é meio que uma praça de tourada, que são redondéis com 25, 30 metros. Para o Sim, nosso sim, trabalho, no meu trabalho, no meu caso, eu gosto de no máximo 15 metros de sim. diâmetro. 15 metros. Por quê? O que ensina cavalo é o alívio da pressão, não é pôr a pressão, é quando tira a pressão que ele aprende. Então, eu trabalho com uma guia de 12 metros. Se o redondel for muito grande, e o cavalo começa. O primeiro comportamento do cavalo é fugir, é fuga. O cavalo foge de combate por tudo, de tudo ele foge de combate. Não tendo a possibilidade de combate, ele vai vir com coice. Se não tiver como dar o coice, aí vai vir mordida e manotada. É nessa sequência, né? Então, quando o redondel é muito grande, ele vai querer fugir e eu não vou ter espaço para dar liberdade da pressão. Então, é um cabo de guerra. Então, o trabalho fica muito mais difícil. Então, no máximo até 15 metros, para mim, é o que eu acho ideal. Legal. Só colocando uma atenção aí para a galera de casa, né, o que a gente está comentando aqui é uma forma, né, que tanto eu quanto o André a gente trabalha. Existem outras formas de trabalho e que são tão importantes quanto, né, e às vezes também a gente pode adequar as nossas condições a outras realidades, né? Sim, com certeza, com E certeza. também eu tenho um redondel aí com essa mesma medida que você tipo, utiliza daí, que para mim é funcional, né? Mas já fiz alguns trabalhos, por exemplo, até, né, num próprio picadeiro, né, Sim, aberto, às vezes numa mangueira que você tem que fechar os cantos, enfim, né? Então aí vai de acordo com o que tem na mão para trabalhar ali, mas que o redondel ele auxilia e dentro de uma metragem ele passa a ser mais funcional, sim, até por sim. conta do nível da pressão, isso é sem sombra de dúvida. Então, o que o Andrezão está falando aí para a galera de casa, só complementando, né, para não ir contra nenhum tipo de linha de trabalho, né? Na verdade, é pelo contrário, é só somar e interagir. A Lu, ela até comentou aqui, Andrezão, que na microfisioterapia, né, que é uma técnica fisiatra de manipulação, tem muitos bloqueios que se encontram, por exemplo, nessas fases de desmame dos cavalos, né? Então, quando vai fazer lá na frente uma leitura através da micro, você consegue detectar bloqueios que aconteceram ou em fases embrionárias, ou em fase de desmame, e coisas nesse sentido, né? Então, alguma correlação aí, por exemplo, de traumas com a égua, ou traumas aí, por exemplo, com o potro de quando muito novo. E Sim. aí, às vezes, esse potro chega para a gente domar aí com 2 anos de idade, com 3 anos, 4 anos, enfim, não sei como que é aí, né? Mas já com grandes traumas, e é interessante demais ter esse histórico e essa avaliação que você faz, né, cara? Isso aí é fantástico. Assim, a Lu, agradeço aí a participação. Se tiver mais alguém com pergunta, pode pôr aí, ó, tá aberto para qualquer um perguntar, dar opinião. Como eu disse, eu não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para trocar ideia. Sou extremamente aberto
para novos conhecimentos, tá? O que a Lu falou é fantástico. Eu tenho parceria aqui com a Joana, que ela é osteopata, e tem hoje o campo, o mundo equestre está evoluindo assim demais, demais. São vários recursos. Tem o Leonardo, que é um veterinário aí, ele tem formação aí no sul do Brasil, parceirão meu. Ele tá fazendo uma especialização na parte de casco, de membros, a parte de baixo dos membros, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Até pouco tempo atrás, o animal que nos seres humanos... Sim, é isso aí, são sequelas, né? Até um passado próximo, o cavalo era olhado como um todo. Hoje, assim como na medicina humana, são medicinas fracionadas, específicas para aquilo lá. Então, os profissionais estão tendo mais especializações para aquele tipo de trabalho. E isso é fundamental, é fantástico, né? Por quê? Muitos cavalos, chegou até a mim, problema comportamental, eu fui olhar e falei, não é comportamental, é fisiológico. O comportamental nunca é um problema, é um reflexo. O mau comportamento não é o problema, ele é o reflexo. Então, muitas pessoas acham que não, mas ele é um cavalo mau. Não, ele está mostrando o que está acontecendo de mal com ele. Eu tenho um caso aqui, uma égua terrível, mordia, brava, quase que intocável, né? E a Joana foi lá e manipulou a cervical, não lembro qual das vértebras que estava muito comprimida. Estralou, nunca mais a égua teve outro comportamento, né? E muitos apanham, muitos cavalos apanham por querer se comunicar. Exatamente. Isso, Andrezão, eu falo, cara, eu vejo com uma visão bem aberta, assim, até porque, né, eu tenho aqui dentro de casa, né, uma fisiatra, né, uma médica veterinária que é fisiatra, mas assim, cara, o quanto essa medicina, na questão de reabilitação, né, da medicina do cavalo, animal, claro que pena que ainda poucos fazem acesso a tudo isso que a medicina veterinária integrativa está trazendo, né? Sim. Na verdade, o quão fantástico é isso, cara. Tanto, sabe, a osteopatia, a acupuntura, a microfisioterapia, terapia manual sutil, enfim. Meu, o quanto isso ajuda demais, né? E que às vezes a gente vê, por exemplo, o cavalo negando um certo exercício ginástico ou uma certa movimentação, mas é por conta de dor, cara. É por conta, né, de que, igual você falou, às vezes trata com uma medicação o problema, mas não trata a causa do problema, entende? Então... E assim, a gente está falando de uma cultura milenar, né? Poucas pessoas hoje no mundo equestre conhecem o motivo das ferramentas que são usadas nos cavalos, o porquê e os seus efeitos. Vou dar um exemplo. A gamarra, a rédea alemã, um fechador de boca. Por quê? Não, tem que usar. Mas por que tem que usar? Mas porque é regra. Não, tem um porquê, tem uma origem. E a falta desse conhecimento gera problema. Gamarra, na minha opinião, nenhuma ferramenta conserta cavalo. Na minha opinião. Por que eu digo isso? Vamos na gamarra. Eu vejo... A pessoa, por que está com gamarra? Porque o cavalo ergue muita cabeça. Fala, gamarra não conserta. Ela só esconde o problema. O cavalo ergue a cabeça por quê? Exatamente. O dente está em ordem? A primeira coisa que eu falo, o dente está em ordem? Tá em ordem. Como foi feito o desbaste desse cavalo? O desbaste aqui é doma aí. A doma. Como foi feita a doma desse cavalo? Porque muitas vezes o cavalo está fugindo porque no desbaste dele foi excesso de pressão e ele aprendeu a erguer a cabeça. E como que a gente corrige esse problema? O dente está em ordem? Foi feito? Ele continua? Então beleza. O que a gente tem que fazer? Pôs a mão na rédea.
O cavalo ergueu a cabeça, mantém ali, não puxa mais, mantém ali. A hora que ele abaixar um pouquinho, ele via. Rapidinho ele vai aprender a ceder a cabeça. Sim, Porque o ser humano ensinou ele a erguer a cabeça, sem saber. exatamente. Né? Então são pequenos detalhes que nós estamos dando que faz a diferença. Muitos cavalos que por exemplo, tem problema de dorso. Cavalo sensível de dorso. Vai ver lá é o aprumo, o casqueamento que não está certo. Né? Então por quê? O casqueamento é fundamental. É a mesma coisa que a gente usar um sapato de uma medida de um pé e outra medida do outro. Todo o reflexo vai na coluna. E como que um cavalo vai ficar bem? Então, são tipos de situações que geram conflitos. Geram conflitos. E o porquê que muitos cavalos, mesmo com dor, ainda continuam a trabalhar? Às vezes eu bato o olho eu consigo, graças a Deus, eu consigo interpretar muita coisa em um cavalo só de olhar o olho. Eu bato o olho do cavalo, eu sei, não que eu sei o que está acontecendo, mas pelo olho eu sei que está mal. Pelo olhar eu consigo saber quando está mal e quando eu estou alcançando o meu objetivo, pelo olho. E eu creio que o olho é a porta da alma, né? A porta do coração está no olho. E então aí o que acontece? O cavalo ele é uma presa. Então a gente tem que conhecer o cavalo pela origem. O cavalo é uma presa. Como que funciona a cabeça de uma presa? Nós somos predadores. Nós agimos totalmente diferente de uma presa. E os seres humanos acabam, de uma forma inconsciente, querendo que todo mundo pense como um predador. Porque a gente sabe como que está no nosso instinto. São comportamentos totalmente diferentes. O cavalo, ele é uma presa. A presa, ela tem que antecipar a quilômetros o que pode vir a acontecer. Ele tem que sempre estar atento. Ele não pode deixar o perigo chegar no pé dele. Né? Então aí o que acontece? Quantas vezes a gente vê um cavalo com uma pata quebrada e continua correndo? Oh, muito. Muito. Mas o porquê isso? Porque o que mais importa para o cavalo é a própria vida. E, então ele enfrenta a dor de uma forma que poucos os animais na face da Terra conseguem enfrentar. O coração dele é gigante, né, André? Muito, muito, muito. Então o que acontece? Ele está com dor, mas ele só se entrega no pico de dor quando não tem mais o que fazer. Por exemplo, a cólica. Quantos sinais o cavalo dá de cólica antes de deitar e rolar? Um dos últimos estágios é deitar e rolar. Mas antes ele já vem avisando. Né? O porquê isso? Porque ele tem que lutar pela sobrevivência. E o cavalo, ele tem na mente dele o que? É melhor, ele vai lutar com a gente no começo. Por que a gente nos primeiros momentos monta, eles pulam e depois eles param? Eles pulam, eles viram que não conseguiu, falam, então é melhor eu ceder do que eu me arriscar. É mais ou menos isso para o pessoal entender. Então eles cedem com mais facilidade porque eles preferem ceder e permanecer vivo do que lutar e correr o risco de se machucar, e uma presa machucada é mais vulnerável para um ataque. Perfeito. E já vi alguns casos, inclusive, de alguns cavalos, eles buscarem a lesão para poder falar para o ser humano, cara, eu preciso parar. Sim. Acontece muito isso, peguei alguns casos aí no jockey, até teve um comentário aqui um pouco mais acima a respeito dos fenos, né, que coloca assim redes aí no jockey. O cavalo come tudo com a cabeça mais no alto, né? Eu tive um cavalo, na verdade, que veio até por um caráter da gente desenvolver um outro tipo de trabalho, uma reabilitação com ele. Claro que a grande questão dele foi, né, um trauma no boleto, mas na verdade ele tinha outros, esse era um problema, né? Mas ele tinha inúmeras causas, desde, enfim, o ambiente da qual eles permanecem lá, a forma... Andrezão, esse cavalo, quando eu coloquei um cabresto nele, deixei ele pastar num gramado,
ele não conseguia ter equilíbrio para poder descer a linha de cabeça e pastar no chão. Sabe o que é um cavalo não saber o que é pastar no chão? Então, assim, foi assim, coisa, né? Peguei uma outra égua, por exemplo, que, pô, ela tá com dor no membro direito. Claro, aqui no Brasil eles só correm no jockey pro lado esquerdo. Então, o efeito de compensação, ela sentiu a outra mão. E, óbvio, porque na verdade, né, os exercícios próprios de uma condição atlética que você está buscando, né, não está tendo uma simetria, não está tendo uma organização, não está tendo, né, um equilíbrio do que você está fazendo, né? Então, esse assunto eu não gostaria muito de entrar, não, porque a gente começa, às vezes, a falar o que acontece e dá uma condição, às vezes, de autocrítica. Não é autocrítica, é só para gerar uma questão de reflexão e consciência, né, do que fazer, né? Então é isso. Até porque nós temos vários doutores aí que estão nos acompanhando. A questão de feno, né? A intenção é boa, a intenção. É para facilitar para o cavalo, mas na natureza, cavalo não come de cabeça erguida. Cavalo não é girafa. A girafa já teria problema de comer um feno no chão. É porque a fisiologia, a morfologia de cada um é diferente. E tanto que muitos cavalos têm problema com cólica por causa da posição de alimentação. Quanto mais baixo o fundo do coxo, mais saudável é. Tanto de água, tanto para feno quanto para tudo. Mas aí entra a questão de custo, porque perde, pisa, tudo e tal. Enfim, é uma outra dimensão. Mas o cavalo come cabeça erguida, a distensão vai da ponta da cabeça até a cauda, essa distensão. Com certeza. E infelizmente, a maior parte dos cavalos ficam 23 horas numa box. E na verdade eles ficam no jockey aqui, né? A experiência que eu tive aqui, tá? Eles ficam 24 horas na cocheira e ainda em alguns momentos eles são dentro da cocheira amarrado para serem medicados. Quer dizer, nem movimentar dentro da cocheira ele pode. Então, é um caso complicadíssimo. Mas, claro que existem, né, outros padrões aí também, enfim, até das próprias situações mediante doma, da qual as pessoas, às vezes, durante um trabalho de doma, acaba que colocando os cavalos também, né, incorrem aí em alguns problemas, em algumas questões, em alguns traumas. Né? Eu estou até fazendo com que, durante os processos de doma, acho que eu comentei com você, né, Andrezão? Aqui, por exemplo, em casa, estou até colocando mais de um cavalo, por exemplo, para ser domado, para ele, na verdade, nem ter o trauma de separar ele da manada. Então, sempre quando eu separo um para domar, vai, por exemplo, 3 juntos para serem domados no redondel, e aí eu trabalho os cavalos ali, então, quer dizer, a partir daquele momento eu faço parte da manada deles, né? Então, eles não se perderam na manada e tá ali no redondel com um predador maluco, querendo, na verdade, às vezes, impor algumas condições. Então, eu acho que todas o estudo em si, de que forma a gente promover uma melhor condição de saúde para o cavalo, dentro de um ambiente mais harmonioso possível, buscando a saúde dele e minimizando os traumas, com certeza a gente vai ter um indivíduo melhor. Né? Com certeza. E assim, André, o que acontece? Tu faz o papel de líder. Eu falei várias vezes já, a diferença de líder e de chefe. Na natureza não existe chefe. Na natureza só existe líder. E qual que é a diferença? O líder é aquela presença agradável que o liderado quer estar perto. O chefe manda e ninguém gosta. O ser humano não gosta de chefe, cara. Quem que gosta de uma pessoa que impõe, se impõe e não está nem aí para o que está acontecendo, eu quero resultado e pronto, acabou. Ninguém gosta disso. Você está entendendo? Muito menos os cavalos. Vou só te cortar um pouquinho, só para deixar um grande abraço para um amigo meu aqui que está entrando com a gente, o Rui, um grande domador e treinador de cavalo. Esse cara aí já ficou em mais de 6, 7 países, é fantástico o trabalho dele. Está aqui no Brasil de novo, marido da
da Janaína. E, cara, esse cara aí sempre tá de prontidão com a gente também, mega parceiro. Quando liga, tá sempre de muito aviso aí. Pronto. Então, obrigadão, Rui, por participar com a Rui, gente aí. Valeu. Rui, não te conheço, mas já te gosto. Só pelas indicações do André aí, um grande profissional. O doutor Chioli está falando ali, né? Eu diria da ponta dos dentes, na ponta dos lábios. A gente está com pessoas. Eu peço desculpa, eu não estou acompanhando aqui, porque eu não quero mexer no celular para não ter perigo de cair do suporte. Mas André, vê aí os comentários, fica à vontade. Eu não sei o tempo, porque começa a falar de cavalo, o mundo para. Não, cara, vambora, a gente tem a noite toda, não tem problema. Demorou, demorou. Andrezão, aí, por exemplo, os trabalhos, né, que vocês fazem aí de doma, né, que aí é debastes, né? Uhum. Desbate, né? É isso? Desbaste. Desbaste. Tá. Tem dois termos. Só para explicar, tem o pré-desbaste e o desbaste. Eu faço o pré-desbaste. O que é? O que é o pré-desbaste? É pegar o potro, por a sela, por embocadura, os comandos básicos. O desbaste é fazer ou para salto, ou para dressagem, ou para rider, é o adestramento final, né? Então, mas a gente acaba falando desbaste e generalizando tudo. O desbaste seria o que a gente tem aqui como a iniciação do potro, por exemplo. Sai da fase de doma, vai iniciar em alguma modalidade. Isso, é o desbaste. O pré-desbaste é a que é a minha especialização, que é a iniciação, primeiros passos. A Lana falando também que era o abraço. Eu já te dei o abraço, já no começo da live, tá? Ah, vamos dar um abraço para todo mundo aí, André. Todo mundo, pô, claro, com certeza. Todo mundo sinta-se abraçado agora. Quero agradecer a todos de estarem aqui na minha casa no início do inverno aqui europeu. Quero agradecer a todos, viu? Vocês estão bem-vindos aqui em casa. Ô, Andrezão, e assim, ó, uma coisa que eu falo muito até com o próprio Léo, né? Por exemplo, eu vejo no Brasil uma possibilidade muito grande, que é o quê? Né? Então, por exemplo, existir essa fase pré-doma, né? Vamos imaginar que é o que você acabou de dizer aí, né? E depois uma doma propriamente dita, vamos imaginar que dentro dessa doma a gente trabalhasse dentro de uma especificidade. Vamos pôr então eu trabalho uma pré-doma, que é a questão do amance em si, né? E depois quando eu vou para a fase da doma, que seria a iniciação de um potro, então eu vou, sai do André, né? O André Carvalho, o André Silva aqui, sai do André e vai para um treinador de salto, de tambor, de adestramento, né? Para que eles deem essa iniciação, digamos que esportiva, ou não, ou do campo mesmo. Aqui no Brasil a gente tem muito animal para lida no campo, né? Não necessariamente para esporte. Mas, uma coisa bem legal que eu estava comentando aí com o pessoal, né, dos Estados Unidos, que isso acontece muito lá. O que acontece depois, por exemplo, desse animal em doma ou em iniciação de treinamento, sei lá o nome que a gente pode usar com isso, adestramento, mas quando esse animal está no adestramento e que ele passa, né, a ter, durante o trabalho, algum novo trauma, esse animal ele volta para quem fez, na verdade, a pré-doma, né, ou pré-desbaste. Tá? Então isso é muito importante, porque na verdade a gente está falando de trazer de novo, né, a estrutura para poder alicerçar a base e depois esse treinador pegar esse animal com certeza com muito melhor condição e maior facilidade. Né? Isso não acontece aqui no Brasil, eu só estou deixando aqui, né, uma sugestão para que inclusive, né, abram-se centros específicos de doma, e que os centros de treinamento possam depois, em qualquer dificuldade que tenha, antes de um descarte, encaminhar novamente para esse centro de doma, porque às vezes pode ser, né, um trauma trabalhado e depois você conseguir, né, ter grandes conquistas em cima de até então o animal. Então acho que a integração entre os treinadores de cavalo precisa passar a existir. Né? A gente falou de uma evolução dentro da medicina veterinária. Agora a gente está falando de uma evolução que precisa começar a existir dentro das questões e das condições de treinabilidade. Então, sim. Perfeito. Isso é uma coisa que se você quiser comentar aí como é que é aí, como é que funciona, inclusive está o Raul aí com a gente, que desenvolve um grande trabalho aqui no Brasil com um cavalo do sangue lusitano.
Obrigado, Raul. Eu- Tá. É assim, André, para ficar uma forma mais fácil para as pessoas entenderem. Uma criança vai pro infantário, aqui é infantário, aí no Brasil esqueci, é creche. Vai para uma creche, primário, secundário e faculdade, não é? Perfeito. E os cavalos teriam que fazer essa mesma fase, porque nós estamos falando de seres que são infantis, adolescentes, jovens e adultos. Infelizmente, o cavalo já nasce na cabeça do ser humano um adulto. E ele não é. Perfeito. E Entendeu? muitas das vezes, né, o Andrezão, a gente pode, por exemplo, se vamos colocar o exemplo da escola, né? Esse aluno está no primeiro ano do ensino fundamental aqui no Brasil. Se ele não tem condições de ir para o segundo ano, ele tem que permanecer no primeiro ano. E se ele for para o segundo ano e não for bem, ele volta de novo, né? Então eu acho que isso cria uma condição de sempre existir novas possibilidades de um crescimento nas condições de treinabilidade, de treino. Eu gosto muito de usar nos meus workshops, quem já participou sabe dos meus workshops, eu uso muito exemplos do nosso cotidiano para as pessoas terem um entendimento. O cavalo, para mim, é como uma construção civil. Todo mundo, quando a gente vai construir alguma estrutura, o foco é ver pronto o acabamento, né? O dono da construção vai comprar o acabamento, mas ele não sabe o que está no alicerce. Ele não acompanha o alicerce, né? Só que se o alicerce não tiver no esquadro, não tiver no prumo, não tiver sólido, e a gente, todo mundo já deve ter visto, casa nova cheia de rachadura, infiltrações, acabamento, o cara que vai fazer acabamento chega pro cara e fala, meu, o piso começa reto aqui e termina no canto lá, avesso. O porquê? Porque a preocupação do alicerce do dono não acompanha. E o acabamento do cavalo é ali no final que tu tá falando, seja para adestramento, para lida, seja o que for, isso é o acabamento. Mas o que vai construir, o que vai fazer esse acabamento ser perfeito é o alicerce. O alicerce somos nós. E eu vou além. O alicerce vai antes de chegar na gente. O alicerce vai na gestação dessa mãe. Eu aqui acompanho muitas éguas durante a gestação. O porquê? O porquê? Como eu disse há pouco tempo atrás, o cavalo ele é uma presa. O instinto dele, antes de nascer, já está nele. Tanto que quando o potro nasce, ele já foge da gente. Por quê? Porque aquele instinto já está dentro dele. O ambiente que aquela mãe gera aquele filho dita muito o que aquele potro vai ser. E durante a gestação, eu faço muita massagem na barriga, porque ali o contato físico, a vibração, e todas as vezes que a gente fala e toca naquela égua, gera sentimentos, liberação de endorfina, puxa, esqueci, acho que é endorfina. Acho que é endorfina, não lembro agora, desculpa, me falhou a memória. Libera substâncias para aquela mãe que o potro associa, que aquela entonação, aquela vibração sonora com aquele toque transmite conforto, porque o batimento cardíaco da mãe vai para o potro. Quando a mãe fica agitada, o potro sente. Isso é com as mães também, as gestantes, as mulheres. Não estou falando de um bicho de 7 cabeças. Então, a hora que aquele potro nasce, primeiro que a mãe vai permitir a gente chegar perto. Então o potro já vê, pô, se minha mãe não foge, eu também não estou em perigo. Já começa aí. A hora que tu vai falar com aquele potro, aquele som de voz já não é desconhecido. Eu tenho uma parceria muito grande com o João Alves, do Campo do Cavalo. O cara é fantástico dos saltos e eu acompanho algumas éguas lá com ele. E eu tenho 2 potros lá que os potros brincam com a gente como parece cachorros. Por quê? Porque já tem e facilita muito porque eu já fiz a dessensibilização de orelha, dos pés. Eu pego os pés, eu pego as mãos, eu ponho a mão no meio das pernas. Na hora que esse cavalo cresce,
já está mais de 50% do trabalho feito. Com certeza. Percebe? Então, O Alu agregou aqui, falando que até as memórias na gestação ficam para sempre impressas no indivíduo, com certeza. entendeu? E é muito, eu estou gostando muito dessa participação, o número de participantes aí. E é isso. Então, infelizmente, o tempo das pessoas para praticar isso não é muito fácil. O campo está crescendo muito do cavalo. Então, graças a Deus, eu consegui mostrar isso para muitas pessoas aqui, essa diferença. Que a gente fazer esse trabalho não é um custo, é um investimento. Por quê? Esses potros que eu já estou fazendo essa iniciação, na hora que tiver que ir para cima dele, o resultado vai ser maior e menos tempo. Então, esse tipo de trabalho que eu estou falando é como fazer uma poupança. O dinheiro de poupança não é perdido, é investido. Né? Então, mais ou menos isso. O Broa Costa, o Antônio, esse cara é um fantástico profissional, primeiramente pela humildade. Ele é uma pessoa muito requisitada aqui em Portugal, ele é muito respeitado, e esse cara me chamou para passar um dia lá com ele para a gente trocar experiência. É lá de Aljustrel, fantástico esse profissional aí, uma humildade fora de série, tá? Tá aí com a gente, agradeço, viu, Antônio? Já bem que isso é aqui no Brasil também, viu, Antônio? E o Antônio ainda, além de ser um ótimo domador de cavalo, é criador também. Ele tem os cavalos dele, tá evoluindo muito, 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 muito. Esse cara aí é fantástico. Então tá um grande amigo aí que eu tenho aqui em Portugal. O que a gente está comentando aqui, inclusive, né, cara, é até novas possibilidades até de mão de obras que estão chegando aí no mercado, né? E aí, desse pessoal mais novo aí, entender, tipo, isso, né? Até onde que é o seu papel e até onde que você consegue, né, profissionalizar dentro daquela condição específica, sabe? Tentar não abraçar o mundo, né? Porque no cavalo é complicado a gente querer fazer tudo, né? Então... É complicado e é caro. Então a gente tem que... vamos estar juntos sim, Antônio. Vamos pegar um voo, vamos junto lá pro Brasil lá. Tem gente bacana demais nesse Brasil aí. Então, assim, a gente está falando de um mundo muito caro. Então, é difícil, eu entendo a dificuldade dos grandes criadores. Eu tenho um cliente aqui que cria 60 cavalos por ano. Né? Então, é possível fazer esse trabalho? É possível. Mas é trabalhoso, é custoso, mas no futuro dá resultado. Isso eu garanto que dá resultado. Mas nem todos têm condições e também a gente está falando de um assunto que ainda não é muito aceito por todos. Mas a gente está falando de um assunto que é o futuro breve dos cavalos. Com certeza. E só também reforçando, né, a égua que você teve a experiência aí com 10 anos e tal, dizer isso, né, que por cavalo, o Nizinge fala isso, né, cavalo não tem relógio. Então, na verdade, sempre tem tempo, né? Aqui, domei aí há 2, 3 meses atrás também uma égua árabe, por sangue árabe, de 15 anos de idade. Então, quer dizer, sempre usada como matriz. Né? Então, eu acho que, assim, oportunidades e tempo para todos. E aí a gente tem que se esforçar em fazer para esses indivíduos o melhor dentro de cada fase. Sim, né? Sim. Igual você usa assim, como os exemplos, né? Então, a gente tem lá na China, meninas que com 6 anos de idade estão sendo treinadas para serem ginastas olímpicas. E elas começam cedo demais, mas tem todo um suporte, elas conseguem chegar na fase adulta e serem campeões olímpicas com uma melhor condição delas possíveis. Né? Então, significa que começar novo está errado? Não, talvez você tenha que começar com doses diferentes. Né? Sim. Significa que começar mais tardio está errado? Não. Né? A gente teve, inclusive, cavaleiros aí olímpicos, se não me engano, no adestramento do Japão, né, um senhor que competiu aí, a última competição foi com 70 anos, a última Olimpíada. Então, quer dizer, né, se para o próprio ser humano, né,
uma idade um pouco mais avançada ainda nos permite ter condições de, um cavalo é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que eu gosto muito de falar em relação aos cavalos é diferenciar algumas coisas, porque infelizmente acaba sendo rotulado tudo como mau comportamento. Existe mau comportamento, trauma e instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência não é defeito e não é trauma. Por exemplo, de profundidade, de cores, escuridão. O cavalo, por natureza, ele é claustrofóbico, por isso que de início ele tem dificuldade de entrar em box, ele tem dificuldade de entrar em trailer, pisar em poça d'água, com canos, com cordas no chão, porque associa a cobras. Então isso não é trauma, isso é instinto de sobrevivência. O que são traumas, né? Traumas, por exemplo, com cavalo que tem medo de objeto na nossa mão. Isso é um trauma, porque foi usado de uma forma errada, de movimentos brutos. São alguns exemplos que eu estou dando. E por que eu estou dizendo isso? Porque já chegou muitos cavalos para mim, não sei o que acontece, meu cavalo está cheio de trauma, e o cavalo nunca sofreu nada. Aí eu vou trabalhar e vejo, falo, não, isso não é trauma, isso é instinto de sobrevivência. Né? Como eu disse, o cavalo tem que antecipar quilômetros do que está acontecendo no redor dele. Então ele já é, por natureza, um animal que se preocupa com antecedência. E então ele tem esse instinto de sobrevivência, de fugir do perigo. Né? E acontece de ter cavalo, de ter mau comportamento, vamos dizer assim, um certo grau de maldade. O porquê? Porque são indivíduos. Assim como nós, cada um tem o seu perfil, sua característica, os cavalos têm também. Entendeu? Eu já ouvi gente dizer assim para mim, cavalo é cavalo. Realmente, cavalo é cavalo. Mas cada cavalo é um indivíduo. Né? Então, é muito complexo isso. Né? Eu quero até usar um exemplo. O Du e a Fábia, do Cavaleiros Templários, eles têm o africano, é um manga larga marchador e garanhão, e eles compraram o cavalo. Gente, eu postei o vídeo, tá até no meu Instagram, quem quiser lá, tem um antes e o depois. Quando eles me mandaram o vídeo, a gente tá comprando esse cavalo, eu orei a Deus, falei, Deus guarde eles desse cavalo. Eu entrei em pânico. Eu falei, o que vai dar disso? Eles compraram uma onça preta, que ele é negão, o cavalo é lindo. Eles compraram uma onça, falei, meu Deus, a Fábia vai mexer com esse cavalo. E foi logo depois que eles foram embora do Portugal, da formação que eles vieram aqui ter comigo. Eu fiquei com o coração na mão, falei, eu vou pegar um avião e vou para lá, vou ajudar a Fábia. Mas a Fábia e o Du são pessoas profissionais fantásticos, conseguiram trabalhar o africano. Hoje é uma criança, mas veio com histórico, e ele acaba, como acho que foi a Alana que disse sobre sequelas de traumas, foi a Alana que disse um pouco lá atrás, não sei se foi a Lu. Sim, sim. E infelizmente isso acontece, fica algumas sequelas. E depois do africano eles compraram a cancela veio bebê na mão deles. São cavalos opostos, porque a iniciação foi totalmente diferente. A cancela cresceu no ambiente positivo, de uma abordagem assertiva. O africano pegou na mão deles, eu não lembro com que idade, 5 ou 6 anos, eu não lembro, se eles tiverem, eles podem pôr a idade do africano, que até chegar na mão deles só foi pau. Ninguém queria o cavalo. Você está entendendo? E hoje a Fábia dá banho no africano, por ele ser garanhão, reprodutor, tem que fazer asepsia peniana nele constantemente. Nos vídeos lá, ela fazendo lá limpeza no pênis do cavalo, ali no saco escrotal, e o cavalo nem aí com que nada está acontecendo. Por quê? Eles conquistaram a confiança, eles reverteram o quadro. E tudo foi à base do respeito e confiança e gerou conexão. Exatamente. E, na verdade, aqui à frente nossa hoje, né, Andrezão, ela está mais com a escola de equitação, né, do que necessariamente com treinamento e doma.
Enfim, hoje é uma realidade. Mas eu falo, por exemplo, daqui mesmo, né? Então aqui eu acabo treinando os cavalos para que esses cavalos sejam inseridos na escola de equitação, para que sirvam pessoas. Né? E Uhum. tem cavalos, por exemplo, que começam conosco a doma, do zero, digamos, né? Do estágio inicial mesmo, e que aí, às vezes, dependendo do indivíduo, 6 meses, um ano, já servem alunos. E Uhum. tem animais, por exemplo, que já vieram como atletas, mas que têm um comportamento um pouco mais quente, um comportamento um pouco mais vivo e que a gente demora, às vezes, mais de anos para fazer com que esse cavalo sirvam alunos jovens e amadores. Né? Então, Sim. por conta dos treinamentos, né? Dos traumas que eles já passaram em fases, né? De serem com grandes exigências e coisas nesse sentido. Então, Sim. tem animais e animais, né? Difícil a gente Sim. tá falando, mas tudo que começa certo, a probabilidade é de dar certo. Dá certo. Ó, minha esposa colocou aí, para fazerem comentários, tem que entrar no Instagram da horsefit.center, porque eu acho que tem muitas pessoas fazendo comentário no meu Instagram. Então, vão lá, entra no Instagram do André, no horsefit.center e manda pergunta pra gente aí, hein? E, Eu vou e, e até, é isso aí, André. dar Oi? uma, eu vou até inclusive deixar aberto aí para a galera mesmo perguntar mesmo, tá? Pergunta aí. Ô, amor, você que tá aí na salvaguarda aí, vai vendo as perguntas, o que ficou para cima aí, dá uma olhada e vai passando para mim aí, por favor. Eu quero aproveitar aqui, André, eu não tive tempo ainda. Eu fiz uma enquete essa semana sobre Corpora Nigra. Bombou a sondagem lá, bombou. Centenas de pessoas, não sei, algumas sobre, tanto que deu 78% não e 22% sim. Aí, o que é o Corpora Nigra? O Corpora Nigra é também conhecido como quisto negro. Não de que é esse quisto? É na íris, na pupila do olho do cavalo. É como se fosse umas montanhas que tem a íris, que a íris ela é um meio que eu esqueci o formato da íris, todo mundo sabe a íris, e de cima para baixo como se fossem umas montanhas. Isso é um quisto líquido, não é cancerígeno, não nasce com o cavalo. São quistos que nascem depois de um certo tempo do cavalo. E quais são as características que isso provoca no cavalo? O cavalo que hoje está bem, amanhã não está. Em que sentido? Tu está fazendo trabalho hoje, o cavalo está bem. Amanhã ele já passa epa, parece que ele nunca passou naquele lugar. Né? Isso é uma das características. É cavalo que de um lado ele é ótimo, do outro lado ele é extremamente delicado em questão de sustos, entendeu? Esse Corpora Nigra, infelizmente, está crescendo muito nos cavalos, muito. Era raridade um cavalo ter isso. E infelizmente, não sei por que cargas d'água, está tendo mais incidência desse quisto. E aí, como que a gente descobre? Qual é a análise que faz para descobrir isso? Com uma luz bem forte. Então, tá o olho do cavalo. Com a luz aqui já bate rápido, antes de ter a dilatação da pupila. Olha, vai dar para ver essas ranhuras, né? Tem alguns que dá para ver que está bem na frente da pupila. Uns é meio em cima e outros faz uma sombra na frente. E como que trata? Tem cura? Tem cura. É feita uma anestesia no cavalo, como se fosse fazer o dente, anestesia de pé, e faz tipo uma cauterização a laser, né? E o tratamento é com antibiótico, simples, com colírios, pomadas. Não sou doutor, tá? Não sou doutor, temos doutores aí que me ajudem em qualquer informação que eu esteja dando não tão completa. E aí o cavalo volta a ter uma vida normal, né?
para simplificar, como se fosse uma catarata. Cavalo tem catarata também, mas não é a catarata, mas quase que tem a mesma função, porque aquilo forma meio que uma nuvem, né? E então o cavalo acaba tendo essas reações. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado para pôr no Instagram. Eu estou falando isso porque eu chego, muitos cavalos, esse que está aqui comigo, eu não estou dando nome de cavalo, dando nome de clientes, porque eu trabalho com cavalos de alto rendimento. Isso quer dizer o quê? São cavalos que são patrocinados, de cavalos de campeonato internacional, e eles têm contrato de imagem do cavalo. Então a gente não pode falar, porque pode gerar problemas comerciais, coisa e tal. Por isso que muitos cavalos eu não falo e não estou postando muita coisa, porque graças a Deus eu tenho trabalhado muito esses tipos de cavalo, né? E esse cavalo que chegou para mim ontem, é uma das características essa. O cavalo hoje está bem, amanhã não está com o mesmo trabalho. Então eu estou primeiro fazendo um trabalho de dessensibilização, confiança, e aí eu vou progredindo, e aí a gente vai fazendo uma análise clínico e ver se tem ali também a parte fisiológica que está interferindo, né? Aí entra no que acho que a Lu falou, que a gente estava falando, né? Que tu disse também, né? Que a gente faz uma análise clínico junto com o comportamental. Com certeza. Eu acho que o todo é fundamental, né, Andrezão? Então, infelizmente, Sim. a gente não consegue fazer nada sozinho e nada pensando só numa determinada questão. Acho que tem que analisar um tudo, né? Um todo. Sim, é um conjunto, né? É um conjunto. Exato. O- A, a, a tua indicação na postagem, né? Horsemanship, corpo, alma e mente. Eu achei fantástico isso, porque domar a boca e o lombo do cavalo não é difícil, André. Se o cara tiver força e tiver coragem, doma a boca e a lombo. Mas domar a boca e o lombo do cavalo não quer dizer que o cavalo está domado. Agora, quando a gente consegue domar a mente e o coração desse cavalo, a boca e o lombo é uma consequência. Perfeito. Porque os resultados que nós precisamos ter dos cavalos, está na mente e no coração. Por que mente e coração? Na mente são os ensinamentos e no coração o sentimento. Sim. Quando a gente constrói uma relação de sentimento, o que é sentimento? Confiança, tranquilidade e afetividade. Afetividade. E há muita afetividade no mundo dos cavalos. Porque isso é uma reação natural deles. E quando a gente consegue ter essa conexão de afetividade com a mente, que é o ensinamento, os resultados são assim, incalculáveis, né? E infelizmente não são todos que pensam dessa forma e só pensam no resultado que não conseguem e não sabe por que o cavalo que não presta. A gente estava exemplificando até essas semanas anteriores aí mesmo, numa live que a gente fez com, acho que foi o Nizinch que falou a respeito disso. Sim. Eu fiz um comentário a respeito de, né, o cavalo XYZ, um cavalo com motor 1.0, um cavalo com motor 1.5, um cavalo com motor 2.0. Enfim, e aí até ele comentou, falou, já vi muitos cavalos que o motor é 1.0, mas na verdade o coração dele é 1.6, 1.8. Então, né, a gente precisa sempre olhar para o indivíduo, e quando eu falo todo, eu não falo só do corpo, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, aqui treinando pessoas. Então, é igual você falou, muito fácil pegar um cavalo e ir lá e saltar um obstáculo de, sei lá, 80 centímetros, 90 centímetros, 40 centímetros, o que quer que seja, né? Mas a grande questão não está aí, a grande questão está em entender a arte equestre como uma arte, sabe? Como uma condição de vida, como uma condição de eu vou usufruir de todo esse benefício que o cavalo, que a mamãe natureza me dá por uma vida toda.
Então não é Sim. simplesmente chegar, ó, agora eu estou galopando o cavalo e está tudo certo, né? Então, e com o cavalo é a mesma coisa, né? Então, E cavalo tem que ser feito um teste de aptidão também. Porque tem cavalo que não gosta de trabalhar. Tu vai matar o cavalo, ele não vai trabalhar. Tem exatamente. cavalo, tem cavalo, tem cavalo que se tu pôr ele num picadeiro com os obstáculos, ele vai pular tudo sozinho. Ninguém vai precisar mandar, porque um fator é que foi apresentado para ele de uma forma que ele vê que aquilo não é problema, aquilo é um lazer, vamos dizer assim, e pode ter sido que foi apresentado de uma forma negativa, que aquilo é sofrimento, que eles fazem associação. Mas tem cavalo que não gosta de trabalhar, cara. Por Sim, exemplo, eu me ponho para ficar o dia inteiro no sol, no campo. Eu vou dar risada. Rapaz, põe eu na frente do computador. Põe eu para dominar esse negócio de telefone. Ontem eu enchi o saco do Du e da Fábia, que é, eles manjam mais esse negócio de tecnologia. E eu fiquei mais de hora para ver como que eu fazia para postar um trem de um vídeo, cara. Mais de hora. O porquê que eu estou dizendo isso? É aptidão. A minha esposa, conversando com a gente, sim, ela cria arte uma atrás da outra, conversando, sim, teclando. É aptidão. perfeito. É Já nasce aptidão. com uma predisposição para aquilo, né, Andrezão? Então Sim, é a individualidade, é o que tá aqui que a Lucilene, é isso? sim. A individualidade. Eu acho que, desculpa o exemplo que eu vou citar aqui, se ele estiver assistindo ou se um dia ele assistir a gente, com todo o respeito do mundo, mas Ayrton Senna é Ayrton Senna e Rubinho Barrichello é Rubinho Barrichello, não tem jeito, entendeu? Não é Então, desmerecendo nenhum dos desmerecendo. Não é. exatamente. É aptidão, não tem como, não tem como. Isso é uma seleção natural, uma É seleção o, natural. o Felipão aqui, ó, tem o Luiz Felipe, ele comentou, os cavalos, né, os grandes cavalos, eles nascem já ensinados, né, já nascem grandes cavalos, né? Sim, E o sim. interessante também é que os grandes cavalos escolhem os grandes cavaleiros. Isso é uma. A gente, na verdade, como ser humano, a gente é escolhido por eles. Pode ter Sim. certeza que não é a gente que escolhe, é eles quem nos escolhem. E acontece, a maior parte das vezes, o cavalo não nos escolhe, mas ele nos permite montá-los. É Sim, diferente. É sim, diferente. Agora, quando eu tô tocando no assunto que eu acho fantástico. Um dos trabalhos que eu faço é também fazer assessoria a atletas. E o que constrói o resultado na final de um torneio não é a prova do torneio. Teve uma live tua, que eu não vou lembrar com quem foi, que nós falamos sobre isso, que foi falado sobre isso. O que sim. constrói o resultado da final são anos atrás de construção de resultado. É o dia a dia, né, Andrezão? É o O dia a dia a dia. dia. Eu não chego perto de um cavalo. Minha esposa e mais alguém, sem que seja o Du e a Fábio, não sei quem está aí para cima, já me viu. Eu converso o tempo todo com o cavalo, cara. Parece até coisa de louco. Eu chego aqui no meu centro de treinamento aqui, eu falo bom dia, todo mundo relincha. E quando demora para relinchar, eu falei, caramba, não tem ninguém aqui para me dar bom dia hoje? Ih, começa a relinchar. Pô, é uma babaquice. Isso para quem acha que é o respeito. Mas para mim me faz a diferença. Eu entro para limpar a box, eu vou emparelhar, eu vou pôr o cabeção, que é o cabresto, eu converso, ó, vamos dar uma volta aí, vamos passear hoje, tá, ó, hoje vamos trabalhar. Ele é assim, o cavalo entende o que eu estou falando? O significado da palavra ele não entende. Ele não sabe o que é o trabalhar, o que é passear, mas o que eles entendem é a entonação, é a vibração. Eu uso muito exemplo assim, André. Aqui em Portugal, um homem chamar outro de cabrão é uma ofensa. Porque cabrão aqui seria como se fosse, vamos dizer, o corno no Brasil. Né? Então, o que, que acontece? É, se eu chego num lugar, eu chego, e aí, cabrão, como que você tá? Tudo bem? Abraço, dou risada. O cara vai dar risada e vai tudo bem. Mas se eu chegar de cara amarrada, não olhar na cara do cara e falar bom dia,
eu arrumei uma briga. O porquê não é a palavra, é a energia, a vibração, a entonação. Então Exato. o cavalo não sabe o que é cabrão e não sabe o que é bom dia, mas ele sabe o que sai da minha boca, ele sente a vibração, né? Então, tipo assim, quando fala, assim, vem aqui com o pai, vem aqui com a mãe, ô meu amor, meu príncipe, minha princesa, eles não sabem o significado, mas eles sentem aquilo que nós estamos emitindo. Com Porque certeza. né, é difícil alguém xingar alguém e falar, oh, meu amor, e tu xingar alguém falando meu amor. Porque a palavra tem energia, percebe? Então, isso eu gosto de falar É muito a porque energia que move tudo, né, Andrezão? É a energia que move tudo. nós somos energia, Claro, exatamente. Né? né? Então, você falou total convicção aí. Eu, Tô eu junto contigo. às vezes não, muitas vezes a gente erra. Eu erro, desculpa, desculpa, errei, tudo e tal. E parece que eles entendem o sentido da palavra, parece que eles entendem, porque muda completamente a postura, né? Então, assim, cara, é um assunto que a gente vai morrer e não vai falar todo ele. E eu estudo continuamente comportamento. Não sei nada perto da grandiosidade que eles são. Eu não sei nada. Todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu aprendo. Com a Eles são os literatura, nossos mestres, né, Andrezão? falou tudo. Falou tudo. Eles são os nossos mestres. A Tem, gente desenvolve aqui alguns trabalhos também à frente mais terapêutica e à frente mais energética, e tem alguns estudos, inclusive, que até pelo cavalo, né, ele ser uma presa na natureza, eles trabalham, na verdade, né, num padrão de energia em teta, que na sim. verdade é uma condição energética que o ser humano só consegue atingir se estiver em estágio de meditação profunda. Então, E para frequência, eles né? é no dia a dia. E para eles é a frequência deles no natural, né? Na É, presença. é, Então, tem, pode falar, Andrezão. tem um vídeo que tá rolando, uma moça sentada assim chorando, o cavalo vem, põe a cabeça dela e puxa ele no peito dele. É isso que tu tá falando. Tem um outro vídeo que tá rolando que eu acho que todo mundo já viu, que me mandaram, acho que foi logo que caiu na rede. André, você já viu isso aqui, esse cavalo atacando uma pessoa no chão e puxando assim? Tu viu esse vídeo? Tá Não. rolando, depois eu te mando. Ô louco, por que o cavalo tá atacando uma pessoa assim? Falei, primeiro, o cavalo não ataca, ele se defende. Às vezes o ataque é uma defesa, Sim. né? E aquele vídeo demonstra muito o pico máximo que aquele cavalo saturou para chegar naquele ponto. Eu não sei se aquela pessoa sobreviveu. Porque ele pega o cavalo pega a pessoa, ergue e joga para lá e para cá, parece um cão. Mas aquilo demonstra a panela de pressão que estava ali, entendeu? Porque eles estão tipo num pasto e a pessoa, o cavalo atacou aquela pessoa. E pode ser que nem seja o problema aquela pessoa em si. Pode ter sido uma associação, porque eu tive dois problemas, dois cavalos com problemas, que o cavalo com uma determinada pessoa transformava, transformava. E caramba, vamos trabalhar, vamos estudar. Aí trabalha esse cavalo e trabalha e nada de conseguir. O cavalo, a tal pessoa chegava perto, o cavalo transformava, ficava agressivo e tal. E vai daqui, vai dali. Numa conversa avulsa, eu descobri que essa pessoa que o cavalo se transformava usava o mesmo perfume de um tratador de algum tempo atrás, que usava o mesmo perfume e o cavalo associou ao cheiro à situação. Eu já tive cavalo que tinha problema com cigarro. Porque, só que era uma determinada marca. Porque o cheiro do cigarro associava o cavalo a uma pessoa que gerou trauma.
Andrezão, aqui tem um Lucas. Lucas, ele fez um comentário aqui relevante. Duas questões que ele acredita que influencia na formação de um animal, a questão genética e as situações durante a sua vida, né? Desde potro até as formas de treinamento. Ô Lucas, Com na verdade eu certeza. tenho um grande amigo chamado Ricardo. Ele está em Portugal. Não sei se você está em Portugal ou está no Brasil. O Ricardo ficou no Brasil aqui fazendo um mestrado e depois fez um doutorado. Ele é PhD em melhoramento genético. Então, um cara que, assim, é tudo de melhoramento genético, esse cara sabe mais um pouco ainda. E uma vez numa conversa, ele falou para mim que os fatores genéticos influenciam num indivíduo apenas 20%, no máximo. Então, 80% são dos fatores externos. Uhum. Questão de manejo, treinabilidade, enfim, tudo que o Andrezão veio falando aí de quando nasce, de potro. Então, os fatores, depois que ele está no chão, os fatores externos influenciam ele 80%. Mas os dois fatores realmente são os fatores relevantes, que Sim. precisa se considerar. Né? Algumas coisas que ele carrega de herdabilidade genética, né? Mas a grande maioria dos outros fatores são, na verdade, os fatores externos, do dia a dia, Isso. da vida. O alicerce do cavalo. Exato. É um assunto, a genética é um assunto muito delicado, Sim, porque é quase que virou uma indústria. sim, O giro, a busca da perfeição, principalmente no cavalo árabe, que a gente vê em questão comportamental, o árabe ele tem uma predisposição de alguns comportamentos, mas o porquê é uma busca desenfreada da perfeição, e isso também está acontecendo nos cachorros, em outros animais, não é só nos cavalos, né? Essa busca mede muito desenfreada até da fisiologicamente perfeição, falando, né, Brasil? sim, é Mede, geneticamente falando, é. entendeu? Aí É, o aluno fez uma outra observação aqui do que você estava comentando, que eu achei, cara, topíssimo. Né? Que os cavalos fazem, né, a leitura energética e intencional da pessoa. intencional. Total. Tem Total. tem um estudo recente que eu vi que foi comprovado que o cavalo sente o nosso batimento cardíaco até 2,5 metros de distância dele. Caramba. Essa eu não É, tem, sabia. é assim, eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso em que sentido? Que o cavalo ele precipita o que está acontecendo ao redor dele. Eu falo isso porque assim, eu tenho 40, eu vou fazer 42 anos. E praticamente 42 anos no pé do cavalo. Porque meu avô era criador e eu cresci no pé do cavalo. Então, muitas circunstâncias eu aprendi no dia a dia e o grande mestre é o cavalo que nos ensina. Né? Então, eu sempre tive isso comigo. Foi cavalo sente o que está acontecendo, ele sabe quem está perto dele. Por quê? Quando a gente está com medo, está inseguro, nosso batimento cardíaco altera a frequência e libera adrenalina. A adrenalina libera cheiro. Então isso uma bolha energética e eles são totalmente sensíveis a tudo isso. E aí, mediante a isso, aí a gente pega um cavalo que tem uma predisposição para ser líder de manada. Ele é um cavalo mais corajoso, que testa mais as pessoas. Ele sente essa situação, ele se impõe, ele cresce e acaba, né, se pondo contra a situação. E quando o cavalo ele é mais submisso, ele entra naquela frequência sua e fica muito mais inseguro, nervoso e bloqueado do que quem está em cima dele. Né? Então isso é muito bom. Eu acompanhei aquele episódio das domadoras lá da cabanha São Rafael. Eu tenho amizade com as três que ficaram. A Jennifer, a Caroline e a Paola. Eu tenho amizade com as três no Instagram, converso com elas. E tem um episódio, se eu não me engano, no 15, se eu não me engano, é um veterinário. Ele chega com um equipamento, põe na barrigueira da cela um equipamento de controle e monitoramento cardíaco e põe o mesmo equipamento no braço das meninas.
e elas vão fazer o trabalho normal. O que aconteceu? Eu não lembro com qual das três que aconteceu. Eu acho que foi com a Caroline. A égua ficou passada da comportamental, ficou agitada. O batimento cardíaco das duas subiram. E aí, a hora que o batimento cardíaco da domadora, que eu não vou lembrar qual que é, começou a baixar, a égua começou a baixar igual e as duas chegaram na sintonia. Daí depois, na segunda, aconteceu uma cena parecida de um desequilíbrio emocional e o batimento cardíaco da égua ficou baixo e da domadora subiu. E o que o veterinário disse? O que aconteceu? No primeiro caso, mostrou que o batimento cardíaco da égua subiu mediante o batimento cardíaco da domadora, mas a hora que a domadora começou a baixar a frequência cardíaca, a égua começou a baixar também. E no segundo caso, a conexão e a confiança da égua era tão grande que o desequilíbrio emocional foi da domadora e a égua continuou calma. E aí o batimento cardíaco da domadora abaixou mediante o batimento cardíaco da égua. Eu chorei pra caramba, as meninas choraram também no programa, e eu assistindo aqui o programa comecei a chorar. Aí eu falei pra minha esposa, falei, tá vendo? Porque eu sempre falei, só que eu não tinha o conhecimento científico. Mas de uma forma bruta do campo a gente acabou vendo e a ciência agora está provando, né? E esse campo magnético. Exato. Eu uso uma expressão na equitação normalmente, né? Às vezes o pessoal vai fazer uma iniciação e daqui a pouco eles começam a ter transições, né? De trote, enfim, de galope. E às vezes para a transição desses movimentos, as pessoas elas ficam um pouco ansiosas, nervosas, até pelo fator do desconhecido, né? Uhum. Então, poxa, nunca galopei um cavalo, então vamos, né? Porque aqui, na verdade, a gente trabalha com um grande leque de pessoas, isso eu sou muito grato, que na verdade são pessoas que não vieram do universo do cavalo, então são pessoas que na verdade estão se apaixonando pelo cavalo, mas que são de outros universos. Isso é muito legal. O cavalo, na verdade, contribui para isso todo, né? E eu uso uma expressão que é mais ou menos isso que você está falando, Andrezão. Eu falo assim para a galera, eu falo, meu, relaxa em cima dele que ele relaxa embaixo de você, cara. Tá tudo certo. Entendeu? Então é isso, cara. Resumidamente, né? Eu vou postar um vídeo, é esse vídeo que eu estou brigando para postar, que o Du e a Fábia estão me ajudando, sobre um livro da Constança. Essa Constança é uma menina de 5 anos, ela tem uma enfermidade rara, que existe só 40 pessoas no mundo que tem essa enfermidade. Ela é a única aqui em Portugal. E a Tânia, nossa parceira, que desenvolveu esse livro, é um livro curto, bem curtinho, bem didático, desenvolveu esse livro para contar a evolução e o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhe do livro, porque esse livro vai ser vendido, é um valor simbólico, e 100% do valor desse livro vai ser transferido para Boston por uma faculdade de pesquisas de doenças raras. Por que eu estou falando desse livro? Eu só vou falar uma situação que está dentro desse livro para vocês terem noção. A Tânia tem um centro equestre, a Quinta da Pateira. E a Constança nunca tinha tido contato com o cavalo. Ela chegou no centro equestre a primeira vez e a Tânia recebeu a mãe, o pai e a Constança. E eles estavam conversando distante dos cavalos. 2 cavalos começaram a ficar agitados, e são os 2 cavalos mais calmos de lá. Eu conheço os cavalos. Os cavalos começaram a ficar agitados. Cara, o que está acontecendo? Os cavalos recepcionaram a Constança. Não vou entrar mais em detalhe, o resto da história está no livro. Só para vocês terem ideia. Eu comecei a ler o livro e comecei a chorar. Porque assim, a emoção, o que aconteceu, o que os cavalos construíram na vida da Constança,
é impossível um ser humano fazer. Eu usei uma expressão agora que eu falei que eles são grandes mestres, né? Muito. Na verdade, a gente trabalha aqui com essas questões terapêuticas, né? E com constelação familiar com cavalos, mais propriamente dito, ou movimento sistêmico com cavalo, enfim, e quero que as pessoas queiram usar de nome aí. Mas, na verdade, tem uma outra expressão que eu gosto de dizer também, Andrezão, que eles são mestres e curadores. Os cavalos curam pessoas, cara. E, na verdade, numa magia muito maior do que as próprias pessoas curam as próprias pessoas. Sim. Eu falo nos workshops que, graças a Deus, a gente nunca vai fazer um cavalo ser um ser humano. Pensar e agir como um ser humano. O que eu fiz aqui que mudou? Eu acho que estava sujo. E a gente nunca vai conseguir, graças a Deus, fazer um cavalo pensar, agir como seres humanos. Porque se um dia a gente conseguisse fazer isso, a gente estragaria a essência deles. Mas nós podemos nos evoluir a ponto de saber como eles agem e como eles pensam. Porque para mim é uma evolução. Eu chegar num ponto de me igualar a um ser tão fantástico. Eu não estou rebaixando a espécie do ser humano, não é isso. Sempre seremos da cadeia o topo, mas em essência, em caráter, Em nobreza, eles são maiores. Com certeza. Que nem minha esposa falou, anjos são anjos de quatro patas. Né? Tem um ditado, não sei se é um ditado, não sei, até português aí, que o Ricardo postou um tempo atrás aí, e que eu vi, falou que, na verdade, se os cavalos, na verdade, fez o homem, né, conquistar reinados e serem reis. Se não fossem os cavalos, o homem seria um mero escravo da terra. Então as isso. Grandes guerras, as grandes evoluções e os desenvolvimentos, os maiores desenvolvimentos, as maiores vitórias de guerra foram no lombo dos cavalos. Transporte, caça, tudo, né, Andrezão? Tudo. Tudo. Sobrevivência, meio de... Eu não sei que profissional, que agora me deu um branco. O professor Paulo Roberto, que eu sou apaixonado naquele homem. Eu sou casado, minha esposa está aí, mas eu sou... Por quê? Porque ele lembra muito meu avô. Meu avô falava comigo como ele ensina. Então eu tenho uma afetividade, um apego com ele, uma questão de afetividade. E um conhecimento, aquele homem tem um conhecimento fantástico. E ele postou um vídeo esses dias dizendo assim, existem dois tipos de seres humanos. Os normais e os que têm a oportunidade de ter convívio com os cavalos. Minha esposa está falando aí, né? Principalmente aqui em Portugal, aqui na Europa. Que tudo foi guerra, foi muitas batalhas no lombo dos cavalos, né? Com certeza. Isso não, aí eu acho que é isso. Então a gente é parabenizado, né, cara? A gente como fala? A gente é consagrado, abençoado por estar do lado desses animais aí. Que, cara, é fantástico. Vou deixar aberto aqui para mais uma questão aqui. Cara, esse bate-papo tá fantástico. Na verdade, é uma live que durou quase 2, porque na verdade a gente tá aqui quase 2 horas. Já, cara! 1h45 aqui. Ainda bem que o Instagram agora não trava, né? Com 1 hora. Antigamente ele travava. Vamos embora, vamos deixar fluir. Mas vamos ver se a galera tiver mais alguma pergunta, senão, vou encerrando contigo aqui, cara. Porque aí já deve ser que hora? Não sei. Aí que horas são aí? Agora são 15 para as 10. 15 para as 10, 15 para meia-noite. Não, 15 para 1. 15 para 1. Eu tenho um grande defeito. Quando eu começo a falar de cavalo, se não pôr uma trave, o meu mundo para por causa deles. É algo... A Lu ainda briga comigo por causa disso, porque na verdade eu vivo 24 horas pensando e refletindo, e enfim.
Mas hoje ela briga menos. Mas, Acostumou, né? É que nem a mas minha. eu acho que não tem jeito, né, Andrezão? Quem vive mesmo o cavalo é isso, cara. Eu acho que tá no Veia. sangue, tá na alma, sabe? É. E o quão eles são seres nobres e o quão é gostoso. Cara, às vezes eu tô lá e eu ganho muito, por exemplo, em dias que na verdade nem montar eu monto e nem aula eu dou. Eu simplesmente fico ali no piquete vendo eles ali, cara, e fico junto. Às vezes eu pego um tereré e fico lá no meio do piquete lá e, cara, às vezes são os melhores dias, você quer saber, viu? Que a gente dá um off em tudo, você fala, cara, não vou me preocupar com nada, vou ficar aqui só no meio da manada aqui, sentado no chão e tomando um tereré. O que tu tá falando aí é a minha vida, porque assim, Dé, tem gente que pergunta, André, tu não monta cavalo? Porque quase não tem vídeo teu montado no cavalo. Monto, gosto de andar de cavalo, muito, mas a minha satisfação é a presença. Eu me sinto tão bem perto que eu esqueço que eu preciso montar. Não estou criticando quem monta, não é isso. Cada um é cada um. Por exemplo, um trabalho que ninguém gosta e é a minha paixão, tosquia. Por quê? É contato, é 2, 3 horas ali, pá, pá. E eu tive um cavalo, tem uns 15 dias mais ou menos, que eu fui tosquear um cavalo de 13 anos. Para fazer a tosquia do cavalo era só na anestesia. E mesmo anestesiado, era o cão para ser tosqueado. Aí a dona, pô, uma pessoa fantástica, falou, André, eu não quero mais ficar dando droga pro meu cavalo para ser tosqueado. Vou eu lá, fiz 2 sessões do meu trabalho fora a tosquia, no terceiro dia fui fazer a tosquia. Fiz a tosquia do cavalo solto, solto, literalmente solto, a dona olhando, o pessoal do centro equestre olhando, solto. Eu levei 8 horas, mas por que levei 8 horas? Eu fazia um pouco, parava. Eu fiquei 8 horas no pé daquele cavalo, parei para o almoço e tal. Em momento algum o cavalo quis sair de perto. Porque eu construí ali um momento onde que a minha presença estava agradável para ele, né? Então assim, esse cavalo que chegou aqui para mim ontem. Ontem eu fiquei o dia inteiro com ele no pasto. Eu precisei fazer uns arranjos no pasto, tirar algumas ervas daninhas lá e tal. Fiquei lá, o cavalo, eu agachado assim, trabalhando, um cavalo nas minhas costas, cara. O cavalo fazia 1 hora que estava ali comigo e chegou louco, ele chegou todo assustado tal, que tem vaca, tem cabra, tem cães do lado ali, beirando a cerca tal. Ele ficou louco. Eu deixei ele na loucura dele e eu só fiquei quieto. A hora que ele viu que quem era o apoio dele estava tranquilo, ele se acalmou. E para mim foi o maior trabalho foi não pôr a mão no cavalo, só ver ele ficar calmo do meu lado. Então são características, né? Cara, fantástico. Você tem um trabalho aí que, com toda humildade, modéstia do mundo aí, é exemplar, cara. Parabéns. Parabéns, porque são poucas as pessoas, né, que realmente servem para isso, né, Andrezão? Que nos servem de exemplo, que nos inspira, que nos fazem acreditar e cada vez entender que o que a gente faz também está certo e que a gente vai continuar assim, mesmo as pessoas falando que está errado e que não é desse jeito, mas a gente vai continuar desse jeito, porque é a forma que a gente entende ser o mais natural e o que mais bem faz a vida. Seja Sim. nossa, ou seja do cavalo, seja do universo, enfim, o que quer que seja. E os Irmão, resultados falam por si, né, irmão? com certeza. Com Os certeza. resultados falam por si. E é isso, não tem muito ir contra os resultados. O porquê que os cavalos chegam para nós? Ninguém não tem mais o que fazer. Vê o que você faz. Isso é a prova que o que a gente está fazendo dá resultado, porque senão não vinha até a gente, né? Exato. Irmão, gratidão enorme, cara, ter você aqui. Pra galera de casa que ficou esse tempo todo aí com a gente aí, meu, pô, é muito gostoso falar de cavalo. E até quando eu falei com o Andrezão, a gente falou assim, cara, e aí? A gente vai tentar criar um contexto, alguma coisa, tal. A gente falou, não, cara, deixa fluir no natural, porque na emergência tudo flui de uma maneira mais bacana. E foi isso que a gente fez. Foi um papo de sofá, né? À distância e online, mas foi um bate-papo que
vai ficar gravado aqui para a galera de casa que quiser assistir novamente, para quem não assistiu, pegar depois. E para mim, uma eterna lembrança aí, com certeza daqui a pouco a gente vai estar junto aí, ou aqui no Brasil ou aí em Portugal. Deixa eu só pegar um print. Ô, amor, eu peguei um print, amor, mas pega um print melhor aí, que eu não sei muito fazer esse trem. Fazer um print, guardar aí um print dessa conversa. E agradeço, assim, demais a todos que estão aqui me aturando, falar tanta coisa até agora. Me disponho de todas as formas para quem quiser, entre em contato, me chama, me liga. Sou extremamente acessível a qualquer momento. Agradeço ricamente, André, essa tua confiança, esse convite. Me disponho, como tu sabe, já a qualquer momento me chama. E para mim foi uma das 2 melhores horas que eu tive. Obrigado, irmão. De coração aí. Sinta-se abraçado, beijado. Amém. Gratidão. Muito. Valeu. Em breve eu vou fazer uma temporada aí no Brasil. Eu tô com alguns convites aí. O Felipe Jesus, meu parceirão, também é meu brother, que eu amo demais esse menino, um grande profissional. Tem me chamado para ir pro Brasil, fica uma temporada aí. Estamos planeando para que isso aconteça. Eu vou aí te encher o saco, cara. Eu não vou aguentar, vou te dar um beijo, cara. Bora. Vamos fazer uma junção aí dessa galera toda aí, pegar uns 3, 4, 5, 10 domadores, aí a gente fica tudo junto, misturado. Tu precisa conhecer o Du e a Fábia, cara. São apaixonantes esses caras também, viu? Vamos sim. Se Deus quiser, esse universo vai fazendo a gente encontrar pessoas que sempre têm os mesmos valores, né, cara? Então é fantástico. Uma das grandes nobriedades dos cavalos é unir pessoas fantásticas. É isso, exatamente. Um beijo. Beijão, meu irmão, no coração. E para todos vocês aí em casa. Obrigado por ficar aqui em casa e me permitir estar na casa de vocês até essa hora. Boa noite, galera. Fica com Deus aí. Beijão no coração de todo mundo. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.